Como preparar o pitch perfeito para a sua startup? Você empreendedor, startupeiro, seja bem-vindo. Professor Lauton Benatti falando. Ajudo você a montar sua startup a partir do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. E provavelmente você já escutou falar na palavra pitch, né? Na ferramenta pitch, que é a apresentação que você faz junto ao mercado, aos empreendedores, aos investidores, aos demais stakeholders, que é a ferramenta que você, como startup, tem para apresentar o seu negócio. E o pitch é uma ferramenta muito importante, porque é justamente por ela que é a principal forma que as startups se apresentam para o mercado. E aqui a gente está falando de diversos stakeholders, mas principalmente os investidores. O pitch é caracterizado pela objetividade, lógico, é um direcionamento conciso, é para chamada à ação, chamado de CTA, a gente vai falar sobre isso. E a grande questão é que muitas startups elas falham, mas falham grosseiramente na questão do pitch. Por demais. Parece até que não dão tanta atenção, acreditando que é uma simples apresentação, que é um simples conjunto de slides. As startups elas erram muito feio nesse processo, uma vez que elas não conseguem direcionar o negócio de forma compreensível, direta, objetiva para essa ferramenta. Mas tem uma técnica para isso, sabia? E é o que a gente vai conversar hoje. Por quê? Porque errar no pitch, olha isso, anula as chances por completo de conseguir investimentos e atrair interessados. É que eu estou dizendo, eu estou reforçando, anula por completo, literalmente. Sabe por quê? Porque uma vez que, por conta da competitividade, você tem os investidores, estão lá num conjunto de apresentação de startups, um demo day, tem 10, 15, 20 projetos sendo apresentados, o investidor está lá buscando alternativas de investimento, e ele não entende o que significa o seu negócio, ele vai partir para o próximo, exatamente. Ele vai simplesmente ignorar o seu negócio. E você teve aqueles poucos 3, 4, 5 minutos, geralmente não passa disso. E aí a grande questão é que você vai ficar de lado. Você vai ficar para trás, literalmente. Então, o que acontece? As startups, quando elas ignoram essa questão, elas não entendem como é que funciona o pitch, qual o propósito, eles não observam o valor, né? Desculpa, você como startup não observa o que precisa ser feito, o investidor não vai observar valor na sua apresentação do pitch. Então, esse conteúdo está direcionado para você, empreendedor de startup, você startupeiro, que vai te mostrar um passo a passo para elaborar um pitch perfeito. Né? A ideia é o pitch de maneira objetiva, direcionada, com um modelo de apresentação que eu vou te passar aqui, certo? Tudo que você precisa para ter nessa ferramenta. Além disso, vai te ajudar a fazer o pitch corretamente com a chamada para ação, né? O CTA, né? Que é tão esperada pelo mercado e que usualmente é negligenciada pelos investidores e pelos empreendedores de startups. Nesse momento eu peço para que você acompanhe o nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, já dê seu like aqui já nesse conteúdo. Aqui é o seguinte, é empreendedor com empreendedor, direto ao assunto, papo reto, aqui na tela do computador, para você ver passo a passo como é que vai fazer. Então, preparado? Pega a sua caneta, já deixa esse link já desse vídeo guardado aqui para você assistir quantas vezes você precisar. Tem um material que vai estar aqui à disposição para você em todo esse conteúdo. Vamos direto ao assunto, vamos lá para a nossa tela do computador aqui. O pitch perfeito para a sua startup, tá certo? Então nós vamos aí passo a passo, nós vamos entender cada uma das questões, né? E para a gente poder enxergar isso. Primeira coisa, o que representa o pitch como ferramenta para as startups? Então, de uma forma geral, as startups elas precisam se apresentar muitas e muitas vezes. Já se acostume, tá certo? Você vai falar a mesma coisa várias e várias e várias vezes. Você está cansado, você já não está com tanta vontade de falar sobre o seu projeto, agora precisa repensar se você está interessado em fazer startup. Porque a startup funciona assim, você vai apresentar seu projeto várias e várias e várias vezes ao dia, inclusive, certo? Então, às vezes você está, por exemplo, numa apresentação aí, numa feira de eventos e tudo mais, você vai ter que apresentar a sua startup. Meu negócio é esse, faz tal coisa, né, essa questão toda. Agora, a grande questão é que o pitch ele tem um raciocínio específico. Ele tem que mostrar para que você veio de uma maneira concisa, objetiva, direcionada e, principalmente, tem que ver qual que é a sua proposta de valor. E isso tudo de uma maneira concentrada, ok?
Agora, a gente tem que enxergar para que serve o pitch, né? Qual que é o propósito do pitch, tá? E o que representa o pitch? Na maior parte das vezes, o pitch ele tem uma única funcionalidade. Vai fazer o seguinte, você apresenta a sua startup para o investidor, para o interessado, um mentor, uma incubadora, um acelerador, o que quer que seja, mas enxergue como investidor, isso vai te ajudar bastante. E o que vai acontecer? Tem esse único propósito. O investidor vai falar, legal, bacana, toma o meu cartão, conversa comigo na semana que vem. É para isso que serve o pitch. Serve para chamar a atenção do público ao qual você está direcionado e faz com que a pessoa te dê o cartão e você, no momento oportuno, vai lá e mantém o contato com ele. O pitch é para isso. Ele não tem nenhuma outra funcionalidade a não ser fazer com que seu negócio seja compreensível, que a proposta de valor do seu negócio seja entendida e que as pessoas falam, legal, toma aqui meu cartão, conversa comigo na semana que vem. É para isso que serve. Ponto final. Não tem mais nenhuma outra funcionalidade, certo? É para isso. É para gerar engajamento. É para gerar um contato futuro. É para mostrar para o que você veio e fazer com que a pessoa se interesse e tenha vontade de falar com você futuramente. Uma vez que você tem isso de cabeça, que você tem esse direcionamento, você vai trabalhar o seu pitch voltado para essa questão, voltado para que as pessoas enxerguem o valor. Nós temos aí 3 formas de apresentação do pitch. Okay? A primeira forma é o formato de slides, okay? Que esse é o que as pessoas estão acostumadas. Tem os slides lá, chama pitch deck. Né? São os slides gravados, produzidos, tem uma técnica para isso, eu vou apresentar para vocês. Tem um monte de gente que erra nessa técnica, coloca mais conteúdo que deveria, não é tão compreensível, não é tão objetivo, desvia a atenção, um monte de coisa. Eu vou mostrar para você passo a passo. Mas principalmente a ideia dos slides básicos. Okay? Segunda forma é o vídeo. É o vídeo que é apresentado. Então, é um vídeo gravado, geralmente não superior de 2 a 4 minutos. Eu nunca vi acima de 5, tá? Só para vocês entenderem. Okay? De uma forma geral, os vídeos têm 3 a 4 minutos. Eu estou colocando aqui entre 2 a 5 minutos, mas eu nunca vi mais do que isso, ok? De uma forma geral, é isso. 3, 4 minutos. Você precisa só respeitar a regra lá de cada um dos locais. Né? Então, convém você ter aí 2 modelos aí de vídeos gravados, ok? De uma forma geral, esse tempo aí que a gente está falando, ou seja, é rápido, direto, objetivo. Okay? E tem alguns pitches que falam de 1 minuto apenas, só para vocês entenderem. Tá? E a terceira forma é você conversando. Perdão. E é essa a grande sacada. Na verdade, você não precisa nem do vídeo e você não precisa dos slides. O pitch precisa do empreendedor. Então, você é o próprio pitch da sua startup. E esse, inclusive, é o que mais vai ser utilizado. Então, eu posso ter os slides? Sim. Posso ter o vídeo? Posso. Mas, principalmente, você como empreendedor é a base fundamental, é o alicerce para esse pitch. Então, quando eu coloco 3 formas aqui, na verdade, o que a gente está entendendo é que só existe uma só. Eu posso traduzir em formato de slide, eu posso traduzir em formato de vídeo, mas principalmente é o seu discurso como empreendedor, que é isso que interessa. É você como empreendedor que as pessoas querem escutar. E para que a gente possa, então, entender, né, as características desse pitch, também lembre-se que o que realmente dá o núcleo do pitch é a objetividade. É conciso, é direcionado. É entendível por qualquer pessoa, mesmo não sendo especialista. É entendível por qualquer investidor que mesmo que não trabalhe na sua área de atuação. É entendível por questões técnicas mesmo para quem não é técnico. Ou seja, não é hora, não é momento de fazer discursos profundos com um detalhismo técnico, tecnológico. Não é esse o momento para fazer isso. Você vai ter momentos específicos com públicos específicos. O pitch ele tem a funcionalidade, e é isso que eu quero que vocês entendam, é a funcionalidade de apresentar o seu negócio a ponto de ser tão atrativo que as pessoas queiram saber mais a respeito do seu projeto. Tanto é que existe a figura até do pitch elevator, ok?
Literalmente, tá? Tem algumas aceleradoras que... Bom, primeiro só para que você entenda, né, essa questão do pitch elevator, né, ele traduz o seguinte, né, geralmente você tem uma viagem de elevador que vai demorar quanto? 30, 40 segundos, dificilmente demora mais que um minuto. Então, se você conseguir, com uma pessoa dentro do elevador, você explicar o negócio para a pessoa dentro do elevador, considerando essa viagem rápida, que você não tem muita interação, você vai ter um minuto para falar isso. Nessa viagem de 40 segundos, 50 segundos, um minuto. A pessoa entenda o seu negócio, entenda a proposta de valores, se sinta atraída para te entregar o cartão antes que ela saia do elevador, você atingiu tudo aquilo que precisava para o pitch. Então tem até algumas aceleradoras dos Estados Unidos que de fato elas fazem o elevator pitch mesmo, né? Então elas pegam um prédio comercial e você vai passeando de elevador, tem lá o investidor, tem lá o avaliador, perdão, e começa lá, vai até o último andar ali, e conforme for, você vai explica lá durante a viagem, deu lá seus 40, 50 segundos da viagem lá, pessoal, legal, bacana, tá aqui seu cartãozinho aqui, você vê o cartão verde, cartão amarelo, cartão vermelho, né, ou recebe o cupom lá, o ponto lá, e você continua nas fases seguintes. É tão simbólico essa questão do elevator pitch, porque ele reúne esse conceito, né, ele reúne tudo aquilo que o pitch se propõe a fazer, que é ser conciso, objetivo, rápido, direcionado, agrega valor e consegue passar de uma maneira rápida e direcionada o entendimento do modelo de negócio para qualquer pessoa de uma maneira objetiva num curto intervalo de tempo. Não é fácil fazer o pitch, tá? É importante deixar claro. E as startups elas erram feio sobre isso. Eu vejo porque eu vejo junto com os programas de aceleração, qual eu faço a mentoria, eu vejo os projetos de tecnologia que eu faço avaliação, recebo muito material de startup que está buscando investimento, as startups se concentram lá, que se cadastram no hub, né? Então tem um monte de coisa aí. A gente observa que de uma forma geral, tem algumas falhas na hora que a gente vê a apresentação e a proposta de valor às vezes fica bem distante do esperado, né? E por conta disso, o nosso papel como mentor, como até como investidor de uma forma geral, quando há interesse nos projetos, considerando aspectos pedagógicos, né, de fazer o direcionamento correto. Agora, eu vou ser bem honesto, como investidor, eu não estou nem aí, certo? Eu entendi o negócio, eu percebi valor, legal. Eu não percebi valor, eu não entendi, eu vou para o próximo, né? Então entenda, tem o meu papel como pedagógico, meu papel como orientador, meu papel lá como mentor, mas quando colocado como investidor, vai na crueldade mesmo. E não tem muita conversa nesse momento, eu vou até te explicar por quê. Porque no intervalo vai de 1 hora, eu vou ver 7, 8, 10 startups. Então não deu, não deu. Vai pro próximo. Perdeu o bonde. Você quer perder o bonde? É isso que você quer? Você quer não ser entendido? Você quer sair de uma apresentação? Como é que é difícil participar dessas apresentações, né? Não é tão simples assim. Você tem que passar às vezes por um crivo e tudo mais. Aí você passou. Na hora que você vai apresentar, depois termina aqui, você fala, oh, ninguém me procurou, ninguém fez pergunta nenhuma. Você nem vai saber o que aconteceu. E aí, é isso que você quer? Você quer sair com mais dúvidas do que você entrou? Então preste atenção em todo esse conteúdo agora que eu vou te passar. Que eu vou te mostrar o passo a passo do que vale a pena você fazer. Okay? Agora, é importante que você entenda essa questão aqui. As startups elas não fazem palestra. Startup não faz apresentação. Startup faz pitch. Startup não faz palestra, em hipótese alguma. Não existe palestra, não existe apresentação, é pitch. Se você for convidado, se você é startupeiro, se for convidado para participar numa apresentação, legal, bacana, termina com pitch. Simples assim. Okay? E o que caracteriza o pitch é a objetividade, modelo de negócio, agregação de valor, o que traz valor para o seu negócio e o CTA ao final, que é o call to action, a chamada para ação. Então, startup, ela sempre tem o CTA ao final. Tem que ter. Se não tiver, está incompleto. Quando eu digo que startup não faz palestra, não faz apresentação, startup faz pitch, é que na hora que você vai participar dos demolations, dos demo days, que são as apresentações junto aos negócios e tudo mais, não adianta você falar, minha startup é essa, eu tenho tal coisa, não sei o quê, e ao final, e legal, valeu, pessoal, bacana. Não tem valeu, pessoal, bacana, não.
Minha startup é essa, eu vim aqui para isso, minhas diferenciais são essas aqui, e ó, é o seguinte, eu estou buscando tal coisa. Estou buscando tal coisa. Essa é a grande sacada, é o que diferencia uma simples apresentação de um pitch. Essa diferença parece até bobinha, simples, inocente, mas é o que realmente diferencia. Você vai ter que ter um CTA ao final. Então, agora eu quero propor para que vocês acompanhem dentro desse material todo o conteúdo aqui, passo a passo, de como é que a gente vai fazer, tá? Com todas as fases. Eu proponho para vocês aqui uma apresentação com 10 slides. Se você vai fazer 11 ou 12 ou 15, fica a seu critério, tá? Mas dá para fazer só com 10. 10 slides, 10 simples slides, tá? Lembrando que aqui vai até um ponto importante. Você não precisa de slide nenhum, tá? Você precisa de você. O pitch precisa do empreendedor, não precisa de slide nenhum. De uma forma geral, você tem que preparar o pitch deck, que é esse conjunto de slides aqui, mas teoricamente falando, né, vale a sua apresentação. Eu já vi pitch de startup que não tinha slide nenhum, que foi o próprio empreendedor falando, falou muito bem, deu entendimento, fez a chamada para ação, chamou atenção, choveu cartão para ele depois. Do pessoal falando, pô, bacana sua ideia, legal, conversa comigo, quero falar, eu quero te apresentar para o fundo, quero te apresentar para a galera, eu quero te colocar em contato lá com a aceleradora, vem conversar comigo. Não tinha slide nenhum. Ou seja, a proposta de valor que chamou atenção, foi o CTA bem direcionado. Então aqui eu proponho para você um modelo com 10 slides. Que esses slides eles reúnem. Lógico, se você quiser depois desmembrar um slide em dois por algum motivo qualquer, não que você seja, né, proibido de fazer isso. Mas aqui eu considero que com os 10 slides você já consegue apresentar tudo aquilo que precisa, certo? Vamos lá então, passo a passo aqui. Slide 1, primeira coisa, é a ideia, é o conceito, é para o que você veio fazer. Então, assim, logo no primeiro slide, assim, logo de cara, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o nome da startup, você vai colocar o logotipo da startup, e você vai colocar, até utilizando o cenário design, né, na verdade, você vai colocar aquilo que se propõe a fazer, ok? É mais ou menos isso. O primeiro slide, logotipo, nome da startup, já coloca uma frase ali que diz o que é que você está fazendo. Então, você pega, por exemplo, Uber, né? Então, Uber é aproximando motoristas e passageiros, certo? Para viagens urbanas, sabe? Alguma coisa assim, não sei qual que é a frase do Uber, mas seria esse direcionamento. Sua startup é do ramo agrícola, em que você faz o desenvolvimento aí através de melhoria genética aí de sementes, então você tem lá o nome da sua startup, né? Então melhorando sementes para um futuro melhor. Não sei o que você vai colocar, mas precisa ter essa chamada. O que significa essa ideia, esse conceito? Aqui é mostrar logo de cara, pá, na primeira já para que você veio. As startups elas enrolam, colocam lá bom dia, coloca lá uma figura, esquece de colocar o nome da startup. Tem pitch que não colocou nem o nome da startup, não colocou, vou saber qual que é a startup no terceiro, quarto slide, vou saber o que demora para entender o que se propõe. Essa aqui é a grande questão. Às vezes você coloca lá o logotipo, coloca o nome e depois eu só vou descobrir para que serve a sua startup lá no sétimo slide. Não. Logo de cara, você tem que dar uma pista muito grande já do que você veio fazer. Okay? Então, assim, na primeira, não estou dizendo para você entuchar de texto, não pode ter, o pitch, inclusive, dos slides, texto bem curto, sucinto, trabalha com os aspectos gráficos, evita texto. Lembre-se, você está apresentando rapidamente, igual você está passando esses slides. Tá? As pessoas não têm tempo para ver o texto, porque esses slides vão ser passados, às vezes vão ficar 10 segundos, 15 segundos, elas não vão ter tempo para ler, gera frustração você trocar o slide, a pessoa não terminou de ler, ela fica querendo se lembrar o que foi passado anteriormente, então gera frustração, não funciona dessa maneira, ok? Então, de cara você já está sabendo, evita textos longos, tá? Então são só chamadas, gráficos, frases, ou seja, coisas mais simples, mais direcionadas. Quando é gráfico tem que ser muito claro. Você precisa fazer o gráfico completo, você pode fazer por partes que chamam atenção, você não precisa fazer aquele
sequência de diversos números, 70 números diferentes. Não, coloca os números 1, 2, 3 ali, um primeiro, um segundo, um terceiro. Bem direcionado, bem conciso, né? Sempre o conceito de ser conciso, de ser objetivo, de ser direcionado, de ser entendível. Okay? Pensa o seguinte, se você conseguir ler o slide em 10 segundos, em 15 segundos, você está no caminho certo. Bateu 10 segundos, 15 segundos, não terminou de ler, não entendeu, tá errado. Tá errado, certo? Simples assim. Então se direciona dessa maneira. Então a ideia, põe o nome, põe o logotipo, estampa lá alguma questão utilizando questões gráficas, design, ou até uma frase que demonstre para o que você vê. Ok? Já vai te ajudar bastante aí no primeiro slide, ao qual eu recomendo que você faça. Segundo slide é o problema. Aqui é o problema. Então é o problema que você está enfrentando. E aqui vem um detalhe importante. De uma forma geral, um empreendedor de startups, muitas vezes ele confunde, ele fica apaixonado pela solução. E, na verdade, nenhum empreendedor pode se apaixonar pela solução, ele tem que se apaixonar pelo problema. Literalmente, porque é se apaixonando pelo problema que você entende quais são as soluções. Solução é ferramenta, né? Costumo dizer, né, o mecânico ele não é apaixonado pela chave de rodas, ele não é apaixonado pela chave de broca, né? Ele é apaixonado por consertar o carro. Ele quer que o carro funcione. Ele não quer que essa chave de roda aqui é fantástica. Lógico, ele trabalha com boas ferramentas. Ele não fica namorando a ferramenta. Ele quer que o problema seja solucionado. Então aqui no problema, né, nessa questão do problema, o que a gente precisa, né, ter clareza aqui é que você precisa entender a problemática. E aqui é um dos problemas, né? Aqui uma das questões que mais são faladas, aqui no conteúdo já foi falado, que muitas startups elas quebram justamente porque o problema não foi bem desenhado, não é um problema real, não é uma situação de mercado realmente que tem espaço de atuação, é um problema que as pessoas não veem valor. Aqui a gente tem que trabalhar realmente com problemas da sociedade. Pasme, né? A maior parte dos problemas eles são simples. As soluções são complexas, os problemas são simples. Né? Se a gente pegar aí as principais startups, né, utilizando os nomes simples, aí, né, se a gente fala aí de Airbnb, né, então dificuldade em encontrar locais de hospedagem mais característicos. Né? Eu não quero ficar em hotéis frios, né? Quero ficar em ambientes que eu me sinta mais confortável. Pronto, vem o Airbnb. Eu preciso de um lanche, mas eu não quero ficar, estou sem folheto aqui em casa. Pronto, vem o iFood. Eu preciso fazer o deslocamento de casa, eu não quero usar nenhum transporte público e táxi me trata mal, né, num período, né? Hoje já não é mais essa a verdade, mas essa questão, pronto, vem o Uber. Então perceba que são soluções simples, né? São problemas corriqueiros da sociedade. A solução tem que ser complexa. A solução na startup é complexa, mas o problema são problemas que você precisa enxergar como problemas reais da sociedade. Então aqui vale muito para startup, não apenas a produção do slide em si, né, do pitch em si, mas você precisa ter muita clareza do que você está trabalhando, qual o recorte de trabalho que você está fazendo. Tá? Observe que eu estou indo um pouco mais além, um pouco mais profunda, você tem a compreensão. E nisso, em um slide, você deixar claro, o problema é esse. Certo? Então as pessoas... Elas podem até ter, exemplo, né? As pessoas podem até ter consciência sustentável, mas elas não têm atitude sustentável. Elas sabem que é importante separar o lixo, mas no cotidiano não separam. Isso é um problema real, certo? As pessoas sabem da relevância de separar o lixo, mas na prática, no dia a dia, muitos não fazem. E aí você vai explicar algum motivo. Por quê? Porque é difícil, porque não tem coleta seletiva, porque tem comodidade, porque é preguiça. Então, aí a sua solução minha solução eu faço de uma maneira simples, o cara consegue separar o lixo dessa forma, né? Então, o próximo slide aqui, eu vou colocar aqui para vocês aqui, que seguindo o problema, você tem sua solução. Então, o problema tem que deixar muito claro. O problema é esse. Não adianta tentar resolver, startup tentar resolver 200 problemas. Nem 3. Pasme, nem 2. Basta você resolver um. Um único. Aqui vem a falácia da aplicação em diversos setores. Não. Startup começa... Você pode resolver mais coisas lá no futuro? Pode, lógico que pode.
Lógico que pode. Mas agora que você está começando o negócio, você precisa validar um só. Então você tem um problema a resolver. Só um. Ah, eu tenho vários. Escolhe um. Ah, mas eu tenho diversos. Não sei qual escolher. Escolhe o mais relevante. Escolhe o que tem o maior mercado. Um problema. E para o problema, se é um problema, uma solução. Você tem um problema, tem uma solução. Professor Lauto, eu posso atender vários problemas e várias soluções? Pode, mas não hoje. Simples. Começa com um problema e termina com uma solução. Ponto. É a forma que você tem para validar seu MVP. Então, no pitch, você faz a mesma coisa. O pitch é uma representação do seu negócio. Se você observar, eu não estou falando sobre slide aqui. Eu estou falando de você modelar o seu negócio, literalmente. Então, você vai buscar um problema. Você vai identificar, não é buscar, né? Ele não vai buscar problemas. Ele identifica problemas, né? E aí você vai pensar a solução. Soluções infinitas. Você vai escolher uma. A minha solução, tecnologicamente falando, faz isso, isso e isso. Você tem uma solução que resolve tal coisa. E ela faz desse jeito, assim, assim, assim e tudo mais. Então, você tem uma ideia para que veio, você tem um problema da sociedade, você identificou um problema, fez um recorte setorial, segmentado, por nicho, por característica, por situação, por funcionalidade, por parte geográfica, sei lá, você tem um recorte lá específico do problema, a solução é essa. Mas assim, curto e grosso, direto ao assunto, tá? Então, às vezes as pessoas falam, não, por exemplo, pega, por exemplo, os conceitos ESG, né, que geram depois uma abertura de muitas coisas, a pessoa fala assim, não, então a gente tem o problema do lixo, e aí tem o problema da reciclagem, aí tem o problema da qualidade de vida, aí depois tem o problema da desigualdade. Bom, já falou 6 coisas diferentes aqui. Não, para. Você vai se perder. Então é reciclagem, é desigualdade, é qualidade de vida, é questão climática. Escolhe uma, direciona uma. Depois, quando você tiver maior, depois quando você tiver estruturado, depois quando você tiver recurso, depois quando você tiver gente, depois quando você tiver tamanho, depois quando tiver relevância da sua startup, aí você atende 200 coisas. Agora você está começando, faça um bem feito. E aí você direciona isso bem feito. Faz o básico bem feito que vai dar certo. Feito essa questão, fez lá o problema, direcionou a solução, então você explicou qual que é a sua solução, certo? Você deixou claro, a minha solução é essa, né? Então, é isso que você está fazendo, não é? Você deixou claro lá, a solução é essa, não é isso que você acabou colocando lá? Beleza, na hora que você fizer essa questão, opa, só que eu tirei aqui da minha tela aqui para te acompanhar. Tá, então aí depois que você fez isso, próximo passo, você vai agora pensar no seguinte, você vai direcionar o entendimento do mercado. E o que é que o entendimento do mercado aqui? Aqui eu recomendo enfaticamente que você trabalhe com o modelo Tan-San-Son. Tem conteúdo no canal para isso, se você quiser, tá? Tan-San-Son. Simples assim. Coloca graficamente lá, aponta graficamente lá o mercado TAM, é o total. Aí você mostra qual que é o mercado total lá, faz a pesquisa, estuda, se aprofunda, nada de superficializado. Cita a fonte. Cite a fonte. Ok? Para que quem estiver observando achou que você buscou, sei lá, do seu imaginário. A fonte é essa. Se eu precisar reforçar, se eu quiser revalidar esse número, eu vou na fonte e vou enxergar. Você falou que era 12 bilhões, você falou que era não sei quanto, eu vou lá na fonte e vou enxergar. Certo? Então, critério científico aqui nessa questão, certo? Busquei da fonte tal. Tira do seu peso, tira das suas costas. A responsabilidade não é sua. Você buscou na fonte tal, a fonte tal está dizendo que é esse tamanho, morreu o assunto. Então, o TAM. Né? Então, você tem lá o TAM, aí você tem TAM, SAM e SOM, ok? Então, o SAM é o mercado ao qual você tem condições de acessar, certo? Então, o TAM é o total. SAM é aquele, por exemplo, aquele recorte. Pode ser um recorte setorial, pode ser um recorte geográfico, pode ser um recorte de público que está acessível, ou seja, aí você verifica qualquer questão. Por exemplo, digamos que eu estou em São Paulo aqui, a gente está falando que o mercado total do Brasil é tanto, tal,
Eu estou em São Paulo, estou atendendo o SAM, que é o São Paulo, aqui nesse exemplo. Poderia ser Rio de Janeiro, pode ser Sudeste, pode ser pequenas empresas, pode ser pessoas físicas, né? Pode ser um grupo de pessoas que tenham determinada necessidade, ou seja, esse é o SAM. E o som é aquele espaço do SAM que você vai, de fato, conquistar. Então é um pedaço. Então o TAM é total, você não vai conquistar o TAM. O SAM é aquele que você vai trabalhar, você vai trabalhar nesse SAM todo. E o som é um pedacinho que você vai conseguir. Então o som o que é? O som é praticamente uma meta. Qualquer coisa, tem conteúdo no canal, certo? Você vai observar, eu já tenho um conteúdo que eu explico passo a passo, eu explico como é que você faz dança em som, como é que você calcula o mercado, como é que você faz desenho, tudo completo para você, certo? Você está super atendido, né? Então aí você faz essa questão. Nessa parte então, desse slide aqui, eu recomendo que você trabalhe, né, numa parte do mercado dança e som. Lembrando que o som, ele é praticamente a sua meta, é o que você tem que alcançar. Ok? Então tem um desvio aqui que muitas vezes a startup fala assim, não, o som eu quero, então o mercado TAM, sei lá, é 1 trilhão, o SAM é 2 bilhões e o som significa que eu vou buscar 50 milhões. Aí ele coloca como meta 20 mil. Fala, não, o som é a meta. O som é onde você vai buscar. Não é o que você quer conquistar. 50 milhões não é o que você quer conquistar. Essa é a sua meta. Geralmente a gente calcula o som, não estou dizendo que é obrigatoriedade, mas calcule no espaço de 5 anos. Tá? Faça uma previsão para o espaço de 5 anos. Já tá mais do que o suficiente para você fazer um bom direcionamento. Okay? Na sequência, depois que você definir o mercado, a gente chega aqui na metade dos slides, que aqui a gente vai apresentar um modelo de negócio. E esse slide aqui, para o pitch, é o mais importante de todos, porque é nesse que a gente vai apresentar o que é a monetização do negócio. É aqui que você vai deixar claro para o investidor, ó, nossa startup vai ganhar dinheiro desta forma. Mas assim, com absoluta clareza. Olha, nossa startup vai ser um modelo marketplace, em que os vendedores são esses, os compradores são esses, a gente vai pegar um take rate aí de tanto, né? Take rate é o valor que você vai pegar, então R$100 aqui, vou passar 80 para o fornecedor, vou ficar com take rate de 20. Pronto, você tem que ser clareza. Não, nosso modelo vai ser por assinatura, nós vamos ter 3 tipos de assinatura, mas vai custar freemium, com funcionalidades específicas aí restritas, a gente vai ter a assinatura inicial aí de R$12,90 e uma completa de R$149. Sei lá, você que vai definir. Nosso modelo é SaaS, né? Então é Software as a Service, em que a gente vai ter um conjunto de funcionalidades aí que são gratuitas, se for o caso, ou não, você que define, pode cobrar tudo. Então a gente vai ter um preço de entrada lá, X reais, um preço completo, um preço premium, um preço com acompanhamento, você que decide. Nosso modelo de negócio vai ser API, em que a gente vai instalar essa funcionalidade junto aos demais, a gente vai cobrar uma taxa de setup de tanto, e depois uma mensalidade de tanto, e vai cobrar tanto por funcionalidades adicionais. Aqui tem que ter absoluta clareza do modelo de negócio, monetização. Como o seu negócio vai ganhar dinheiro. Se você erra nessa questão do modelo de negócio, você afasta já o investidor, porque ele não sabe como você vai ganhar dinheiro. E não tem coisas óbvias aqui. Aqui tem que deixar, não tem obviedade assim, mas fica subentendido. Não, clareza, pá, direto ao assunto. Faço desse jeito, ganho tanto. Põe valor, inclusive, certo? Para você direcionar aqui. Já vai direto ao assunto já. Tá? Na sequência, a gente precisa entender para o investidor, né, o que você já conquistou. Então aqui quando ele fala já conquistou, você está dizendo o seguinte, quais são as coisas que você já fez, né? Sua startup. Eu já cheguei aqui, eu já fiz tal coisa. Então é como se fosse o roadmap, né? Então, a gente inaugurou a startup nesse momento, fez o MVP, fez a validação, conseguiu os primeiros clientes, conseguimos uma premiação, nós somos a startup indicada, a gente teve uma menção honrosa, a gente participou do programa de aceleração, a gente já conseguiu alcançar o MRR, nessa data tal, a gente já alcançou o MRR de $10 mil, a gente já conseguiu bater a meta de 1.000 clientes, ou seja, você vai mostrando o que você já conquistou. Lógico, as startups iniciais elas têm pouco o que dizer, então às vezes basta você falar que
fizemos o MVP, participando do programa de aceleração no começo, certo? Você vê que interessante? Você não fez venda zero. Mas de repente você fez, funcionalidade testada, MVP lançado, participando do programa de aceleração. A gente participou, a gente iniciou o programa de incubadora junto com o programa X. Que é para o investidor entender o que você está fazendo. Ele quer entender o caminho. É que a questão. Ele quer saber o que você está fazendo ao longo desse tempo. Ele quer saber se você está parado, né, quieto, esperando, né, ou se tem um caminho que está sendo desenvolvido. É isso que serve essa parte do que você já conquistou. Então, olha que interessante. Aqui você está mostrando para o investidor, para os interessados, a gente está seguindo essa trilha, a gente está fazendo isso. Começamos dessa forma, fizemos a abertura, fizemos os primeiros contatos, a gente fez os primeiros contratos fechados, a gente conseguiu a primeira base de clientes freemium mesmo, então com 1.000 clientes freemium, a gente conseguiu os primeiros clientes pagantes, a gente passou por um processo de aceleração. Mostra o que você já conquistou. Tem faturamento? Mostra a curva do faturamento. Tem crescimento de clientes? Mostra o crescimento de clientes. Tem aí algumas questões aí do roadmap de menção honrosa, participação na aceleração, premiação, participação como palestrante, convite para alguma coisa. Mostra o que você já conquistou. Aqui o grande recado é mostra o que você está fazendo, que essa é a grande sacada, certo? Bom, os investidores, né, eles querem saber com quem que você está disputando. E o que é que te diferencia dos demais? Então, nessa parte aqui dos concorrentes de diferenciação, aqui a recomendação é aqueles quadros de concorrente em que você coloca funcionalidades de um lado ali, você tem funcionalidades, você tem funcionalidades, você, concorrente A, B e X, certo? Não precisa muito, não precisa de 200 competidores. Tá? Basta alguns, já é o suficiente. E você vai aquele famoso tiquezinho lá, o X vermelhinho não tem, o tiquezinho verde tem. E lógico, você escolhe as funcionalidades. E você escolhe as funcionalidades que são mais adequadas para você, de uma maneira justa, honesta. E que faça sentido. Que o investidor, né, e os stakeholders que estão acompanhando o seu pitch, eles entendam que você não está passando os limites. Por exemplo, você é uma nova empresa de cartão de crédito, você já coloca o Nubank tudo vermelho, dizendo que você é melhor que o Nubank sob todas as circunstâncias. O pessoal vai falar, desculpa, amigo, isso não tem nada a ver com o que você está falando. Olha isso, que prepotência da sua parte. Você não tem nem clientes, está falando de uma empresa, já tem milhões de clientes aqui, já tem internacionalizado, está com ações na bolsa, nem startup é mais, você está dizendo que você é melhor que startup. Que é isso? De onde você está tirando isso? Então, bom senso. Por exemplo, vou dar um exemplo, costumo falar esse exemplo, junto com as startups que eu mentoro, demais, eu costumo dizer o seguinte, né? Tem um detalhe que você pode ser melhor que o Nubank, por que pareça, sabe? Sabe qual que é? O Nubank não tem mais a personalização, a individualização, não tem mais. Você pode ser melhor que o Nubank, por que pareça, fazendo isso. Olha que interessante, tá vendo? Como você consegue ser melhor do que as empresas dessa forma? Olha que legal, tá certo? Bom, na sequência, a gente vai ter então, né? Tirando esse ponto aqui, a gente vai ter então, já quase finalizando aqui, tem a equipe. Então aqui, como é que você apresenta a equipe aqui? Aquela questão lá das bolinhas com a foto, seu nome do cargo, sempre utilizando o C-Level, tá? Utiliza sempre o modelo C-Level, que é importante você fazer isso, que é bacana você chegar dessa forma como C-Level, que é legal. Então, CEO, COO, CMO, aí, conforme que for interessante, tá? Faz nesse modelo e em determinadas situações, quando conveniente, coloca uma pequena explicação embaixo. Você luta com as armas que tem. Você tem uma titulação, você tem uma especialização, você tem lá tantos anos de experiência. Então, por exemplo, você tem o doutorado? Legal, o doutor em tal coisa. Você tem o mestrado em tal coisa. Você já foi head de alguma coisa, já veio de uma grande empresa, então você já veio, empresa tal ali e tudo mais, que é para mostrar para o mercado qual que é o background dessas pessoas. Tá? Precisa ter essas pessoas, ok? Você coloca as pessoas-chave, não precisa colocar todo mundo. Tá? Basta você colocar as pessoas-chave e uma explicação da equipe. Aqui é interessante a gente colocar os objetivos e projeções. A minha recomendação é que você coloque um gráfico para 5 anos, ao qual o 5º ano alcança o quê? Alcança o som. Aqui é onde as startups costumam errar. O objetivo é a projeção, tem que ter coerência. Você colocou o som em determinado momento, você responde o som nessa situação. Ok? Então tem que conversar dessa forma. Tem que deixar muito claro, né, para onde que veio, de onde que apareceu. Então o som tem que conversar nesse momento. Aí é que está a grande questão. Coloca lá os crescimentos.
Tem MRR? Apresenta. Tem LTV? Apresenta. Tem CAC? Apresenta. Os indicadores aqui são interessantes, certo? Então você coloca os objetivos, as projeções, indicadores interessantes. Aqui indicadores, inclusive, você pode ou colocar naquela parte já conquistou ou aqui nos objetivos. Aqui é interessante você pensar, tá? Mas vale a pena se você tiver. E ao final, essa aqui é a cereja do bolo, é o que vai diferenciar uma apresentação simples do pitch, que é o CTA. E pitch tem que ter o CTA. CTA é a chamada para ação, Call to Action. Ao final, tem que deixar muito claro o que você quer. Então, você quer dinheiro? Dinheiro. Você quer mentoria? Você quer apoio? Você quer parceria? Você quer indicação? Você quer networking? Você quer relacionamento? Você quer fazer fusão? M&A? Não sei o que você quer, mas tem que ter o CTA. O pitch você vai transformando ao longo do tempo, certo? Você vai mudando, você vai acrescentando, você troca o pitch o tempo todo, né? Ele vai se transmutando, né? Com certeza, né? Ao longo do tempo você vai fazendo pequenas alterações, né? Que vão melhorando, com certeza. O CTA também vai se ajustar e pode se ajustar, inclusive, aos públicos, tá certo? Mas o importante é, você está vendo aqui, a gente tem uma sequência de 10 slides. Se você fizer 12, 13, por exemplo, você tem lá objetivos de projeção, você coloca lá um outro slide com indicadores, legal, show, tudo bem, não tem problema, é bacana. Se você já tiver esse histórico, já é legal para você mostrar, mas não precisa carregar texto, não precisa. Não entuxa de texto nos slides. Tem que ter clareza, objetividade, tem que chamar atenção. Porque é isso que importa para os investidores. E para a gente poder, como cereja no bolo, como brinde para você, falar do pitch em vídeo. Por quê? Porque às vezes o que acontece? Muita gente, muitos empreendedores, acabam fazendo do vídeo uma simples reprodução dos slides. Até com a questão meio chata de ficar lendo o slide. Então, às vezes, como vocês estão vendo aqui na tela, lá tem um quadradinho com a figura do empreendedor e ele fica só repassando os slides. Chato pra caramba isso. Não funciona dessa forma. Né? Então, primeiro, você precisa aparecer. Tá? Você tem que se mostrar no vídeo. Okay? Os investidores querem ver quem que é o empreendedor. Mas usa dos recursos audiovisuais, usa da animação para mostrar o que vem. Então, por exemplo, eu sou do setor agro, mostra lá umas vaquinhas aparecendo ao fundo, certo? Então, utiliza essa questão, né, de não fazer uma simples leitura dos slides, acrescenta coisas além dos slides. Né? Então, você dá o recado, né, da funcionalidade, mas usa o dinamismo dos vídeos, certo? Então, não faça uma simples leitura de slides. Precisa respeitar o tempo definido, que geralmente é de 2, 3, 4 minutos. Você respeita o tempo conforme o programa ou a situação que você tiver. Né? Tem que respeitar esse tempo. Se você passar desse tempo, às vezes você é anulado até do programa de aceleração, de uma validação e tudo mais. Por isso que vale a pena você ter uns 2 modelos, de repente um modelo com 2 minutos, um modelo com 4 minutos. Mas enfim, se adequa a essa questão no vídeo. Usa os recursos de vídeo para dinamismo. Então usa, né, a ideia das imagens, apresenta você, faz recorte, trabalha com um pouquinho de questão editorial, né, de edição de imagens e tudo mais. E a grande questão é apresentar os recursos visuais além do que já foi falado nos slides. Porque ficar só fazendo uma simples repetição dos slides é chato. É como se neste exato momento eu ficasse repetindo todos os slides que eu falei antes. Seria chato. Tem que aparecer, tá? Nem que seja num quadradinho de canto, alguma questão assim, né? Ou você faz um recorte, aparece você, depois aparece você narrando. Né? Então, essa questão toda, os investidores querem ver o empreendedor. Ok? Legal, bacana esse conteúdo? Gostou desse conteúdo? Então dá o like aí já nesse conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Esse conteúdo fica à disposição. Na hora que você for montar o pitch, pega esse conteúdo, vai pausando, vai vendo os slides passo a passo para você ir montando o pitch. Se você quiser tirar alguma dúvida, tudo mais, mantenha contato conosco, respondemos todas as dúvidas para vocês, certo? Inscreva-se no nosso conteúdo. Eu fico por aqui. Desejo um bom sucesso, muito sucesso para você. Conto com o seu acompanhamento para você se inscrever no nosso conteúdo e valorizar esse material, se ele faz sentido para a sua vida como empreendedor. Professor Lauton Benatti falando. Ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Grande abraço, muito sucesso, até a próxima, valeu, tchau.